Meus amados irmãos, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao nosso canal Eudson Oliveira, para estarmos mais uma vez aqui comentando do nosso slide, do nosso Aprendendo com a lição da EBD. Desde já, espero que todos estejam bem, todos vocês, nossos inscritos, amigos e irmãos, de perto, de longe e de distante. Deus ele tenha vos guardado e protegido de todo mal, e que esta semana, ou este trimestre que estaremos dando início hoje, o nosso quarto trimestre de 2020, onde estaremos abordando mais uma lição, e desde já estamos gratos a Deus. E desde já também venho pedir desculpa aos amados, pois vou estar atrasando esse vídeo, essa videoaula, por razão do meu notebook, que eu trabalho à noite em casa. Essa semana, estava concluindo o slide aí, ele travou, não saía do canto, não ia nem para trás nem para frente, e travou o meu slide, e eu levei aí, tinha salvo no pendrive, a sorte foi essa, e eu levei para o local de trabalho e consegui completar ali o slide, mas faltou algumas coisas, mas os irmãos nos perdoem, nos desculpe, mas fomos pegos de surpresa. Mas mesmo assim, demos aí o início do nosso comentário da nossa lição. Desde já a paz do Senhor para todos os irmãos, a classe da Atalaia, ao nosso professor irmão Edson, também ao nosso irmão Menezes. Irmão Menezes aí da classe Atalaia, ele já havia nos comunicado 2 semanas, irmão, eu estou inscrito no seu canal lá, eu estou ouvindo. Então, irmão Menezes, a paz do Senhor e um abraço forte no irmão, que é obreiro ali da sala também, e é o irmão assíduo em nossa sala de aula. A classe Atalaia, domingo passado, estava lindo, recheada, florida, e estavam com 98% aí dos nossos alunos presentes, e a paz do Senhor a todos os alunos, e aqueles que faltaram, a escola está de volta, amém? Então a paz do Senhor também para os nossos dirigentes, nosso diácono Magdiel Nayal, nosso irmão João, e também ao nosso presbítero local, nosso presbítero Micharle, e a todos os professores que ali fazem parte da nossa escola em Santo Antônio 1, Carpina, Pernambuco. Vamos adentrar hoje, meus amados irmãos, no nosso quarto trimestre de 2020. Estará falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Então, essa é a lição que estaremos aprendendo esse trimestre, e eu vou desde já confessar aos amados que eu já li o livro de Jó, já fiz uma leitura, porém nunca estudei, nunca debrucei nele. E vamos nesse trimestre aí deixar o desafio para mim e para você. É ler, quem já leu, reler novamente, estudar agora. E quem não leu, ler, ter a oportunidade de ler todos os 42 capítulos do livro de Jó. Então temos 3 meses aí, um trimestre, para a gente poder ler esse capítulo todo de Jó, esse livro todo de Jó, e com certeza aí vocês seremos mais ainda abençoados. Nossa lição de número 1 falar sobre o livro de Jó. Como sempre temos aqui a lição da CPAD, 13 tópicos ou 13 lições, e aí a gente vai estar iniciando a nossa primeira lição, lição que será ministrada no dia 4 de outubro, de 2020, o livro de Jó. Desde já, apenas uma ressalva, as nossas lições, ela veio como o terceiro trimestre, a partir do dia 5 de julho até o dia 29 de setembro, se eu não me engano. E aí eu procurei saber a razão, e aí porque as lições já haviam sido prontas e as igrejas
não havia comprado a lição e aí teve que botar de terceiro trimestre para o quarto trimestre, até dia 27 de setembro. Mas aqui estaremos abordando a lição de quarto trimestre. Amém, amados? Então vai aí essa orientação para os nossos professores, dirigentes e a todos os irmãos que estão nos acompanhando e que não sabiam a razão desta alteração, ok? O comentador é o pastor José Gonçalves. Tem o pastor José Gonçalves, tem o pastor Josué Gonçalves. E o desse trimestre é José Gonçalves. Ele já, inclusive, já comentou outras lições aqui que temos estudado dele. Ele é um pastor e escritor, conferencista, membro da Comissão de Apologética da CGADB e líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. Então, esse é o comentador da nossa lição desse trimestre. Desde já, estaremos lendo o nosso texto áureo e nos diz assim: eis que temos por bem-aventurados que sofrem, os que sofreram. E ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Aí a lição estará abrangendo sobre o homem chamado Jó. A verdade prática nos diz: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas sobretudo uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então, a verdade prática, ela foi bem coerente e bem concisa em mostrar que realmente existe um Deus poderoso e que está sempre no controle de tudo. A nossa leitura diária, como bem a gente tem sempre costumado colocar, os professores é bom que leiam. Existem alguns textos que vocês poderão aí pegar para auxílio do comentário da lição também, então será muito bom. A nossa leitura bíblica em classe está baseada em segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, 16, Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, versículo 19, versículo 20, e Tiago, capítulo 5, e o versículo 11, que faz parte também do nosso texto áureo. Desde já, deixo uma ressalva aqui para os nossos professores, amigos e irmãos, é que na ministração da lição, meus amados professores em especial, procure sempre trabalhar também o texto, o tema da lição, o texto de ouro, o texto áureo, a verdade prática. A leitura bíblica em classe você vai estar utilizando a partir do comentário da lição, assim que você for esboçando a lição, você vai estar utilizando. E a gente também depois fazer a comparação com os objetivos específicos da lição. Eu não pude fazer isto nesse primeiro slide devido ao meu notebook ter sofrido aí um travamento, mas na próxima lição estaremos fazendo essa comparação e mostrando o objetivo específico do nosso tópico, ok? Segunda carta de Paulo a Timóteo 3,16 vai nos dizer: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14, 14, 19, versículo 20 também. Ainda que estivesse no meio dela esses três homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho, nem filha, eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma,
pela sua justiça. Tiago 5,11. E eis que temos por bem-aventurados que sofreram. E ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então, a nossa leitura bíblica em classe está aí, e praticamente estaremos utilizando 2 textos especiais nesse comentário da nossa lição, que é o de Ezequiel 14,14 e Tiago 5,11, para provar mais à frente a existência do homem chamado Jó. Está aí o nosso objetivo geral da nossa lição, é mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Então, nós não estaremos falando aqui de um mito ou de uma história de carochinha, mas estamos falando da Bíblia Sagrada e estaremos falando de um homem cuja Bíblia Sagrada também o menciona e conta um pouco da sua história, assim podemos dizer. Os objetivos específicos nos diz mostrar que, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Segundo, especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E terceiro objetivo é identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Então, nossos objetivos específicos está aí para que cada professor, cada aluno, ele venham sair consciente daquilo que é a lição que passar e o que aprendemos, ok? Então, apenas para nos mostrar aí os tópicos a serem abordados, a autoria, local e data do livro de Jó. Segundo tópico será a estrutura literária do livro de Jó. E o nosso terceiro tópico, a natureza e a mensagem do livro de Jó. O comentador, ele inicia o comentário da lição na introdução nos falando o seguinte expressão. Nesse trimestre, estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura bíblica outra obra semelhante. Diferente na sua estrutura, no estilo e, sobretudo, conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança, quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Perdido o sentido. Então, nosso comentador. O nosso ponto central, ele vai nos dizer o seguinte: o livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. E aí a gente pegou essa imagem, achei bem assim objetiva. E aí na mensagem diz assim: Jó foi uma testemunha do universo. E isso aí eu achei muito forte. E a gente pesquisando sobre as imagens ao colocar, e principalmente quando se trata de Jó, a maioria das imagens que se aparecem é mostrando o sofrimento de Jó. Então, assim, de todas essas lições que a gente comentou, foi buscar, a gente nunca viu, assim, algo tão forte como essa lição. Então, tudo as imagens que aparecem é mostrando o sofrimento de Jó. Então, veja que isso influencia até a vida secular, a vida do mundo, do universo. O nosso slide extra está aí, mostrando o reino, né, de Edom, onde particularmente alguns comentadores, alguns atlas geográficos, vai mostrar aí a cidade de Edom, justamente aonde em comum acordo os comentadores chegam a colocar aí a cidade aonde Jó se encontrava, que era justamente Ur, a cidade de Ur.
Então a gente vai adentrar na nossa lição e aqui a gente vai dar uma pausa aí para trazer o nosso slide. Devido ao travamento, meus amados, não foi possível colocar o nosso slide, slide anterior, slide extra, aonde nós comentamos o tema da lição. Então, se os amados nos visitarem na lição anterior que nós comentamos, a gente acrescentou aí o slide comentando o tema da lição. E não foi possível colocar, pois o tempo para mim foi curto, e aí devido ao travamento do notebook eu não consegui colocar. Então vai aí o nosso slide extra também, comentando o tema da lição, que é justamente o livro de Jó. O que a gente pode falar nesse tema, o livro de Jó, é que para os judeus, Jó é o escritor do livro. Para os judeus, o Talmud vai dizer que Jó é o escritor do livro. Porém, para nós, não chegamos a essa conclusão. Mas existe alguns outros livros da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, já que estamos no Antigo, eu não vou comentar o Novo, mas comentar aqui no Antigo, na Primeira Aliança, é que existem alguns outros livros também que os autores são anônimos, desconhecidos ou incertos, coisa desse tipo. É o livro de Juízes, o livro de Ruth, o livro de 1º e 2º Reis, segundo livro de Reis, embora que na cultura judaica se entende aí que tenha tido, né, um comentador aí, o autor, mas para nós a gente poderá dividir não só o cano no âmbito protestante evangélico como o cano judaico, mas também dependendo da língua, da localidade, da cultura também, a gente vai ver que cada um vai ter um cano, vai ter um diferencial, assim como a Igreja Católica também ela tem um outro cano. Então, isso é manifestado a todos nós. Então, nós vemos no livro de Jó 42 capítulos, onde é citado 7 filhos e 3 filhas, e das 3 filhas, a Bíblia cita os seus 3 nomes. Jó era um grande e rico fazendeiro com 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 cabeças de gado e 500 jumentas. Então, esse é o nosso slide extra para o nosso momento, ok? O nosso primeiro tópico vai falar autoria, local e data do livro de Jó. Então, observe que na lição anterior que nós estudamos no 3º trimestre, era uma lição um pouco mais longa, pois tivemos 4, 5 tópicos, e aí voltamos para a proposta que já temos já faz alguns tempos, e com certeza vai ficar um pouco menos cansativo para os amados. Autoria, local e data do livro de Jó. Então, a terra de Uz é por vezes identificada com o reino de Edom e aproximadamente na área da moderna Jordânia, sudoeste e sul de Israel. Lamentações 4:21 diz: regozijai-te, alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de U. Desde já, meus amados, essa zoadinha aí que os amados se escutaram, peço perdão, pois é o meu suporte que eu tenho aqui do celular, e ele tá de repente apitando aí, e eu não sei o que é, tá desligado, mas ele apita Bluetooth mode. Então, vamos lá. Misericórdia. Quem escreveu o livro de Jó? Esta é a grande indagação que não somente de agora, mas anos e anos aí,
e nós não seremos ou não faremos o diferente aqui. E quem escreveu o livro de Jó? É motivo de muitos longos debates. As opiniões passam por Moisés, Eliú, Salomão, Ezequias, Isaías e até mesmo Esdras. E na cultura judaica, Esdras é quem escreveu também primeiro livro e segundo livro de crônicas. Então, Esdras, ele é praticamente pelos judeus. Se Moisés não fosse Moisés e Moisés não tivesse escrito o Pentateuco, eles colocariam Esdras como escritor do Pentateuco. Então veja o patamar que Esdras chegou. Então os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma concha de retalhos e afirmam ser ele a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. Então, meus amados, gostaríamos desde já que somos defensores e acreditamos na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus, acreditamos na inspiração da Bíblia Sagrada e cremos que Deus, ele é o autor do livro. Porém, não há indício, não há como definirmos, fechar o parêntese e determinar que foi Jó que escreveu o livro. Não. Porém, o livro está e consta no cano sagrado, foi colocado como livros inspirados e hoje fazem parte também da Taná. E aí, fazendo composição aí juntamente com os livros poéticos, como os livros poéticos. E então, temos aí o livro de Jó. Ok? Então assim cremos e assim professamos na inspiração divina. E aí a gente faz um parênteses aqui. Deus é o autor do livro, utilizou de homens naturais para escrever o livro, falando da história de um povo, falando de onde tudo começou, narrando a criação de tudo e de toda a natureza humana e mostra também o grande amor de Deus em Cristo Jesus morrendo pela humanidade. E em terceiro, a gente observa que há um Espírito Santo que é o intérprete, aquele que vai abrir as mentes, aquele que vai iluminar, aquele que vai guiar para aquilo que Deus quer que alcancemos dentro da sua palavra. Então, Jó e qualquer outro são apenas os escritores, mas o autor realmente é o nosso Deus. Amém? Então, não podemos fechar aí realmente quem é que escreveu o livro de Jó. Então, como bem falei, temos Juízes, temos Ruth, temos livro de 1º Reis e 2º Reis e Esté. Livros estes também que não sabemos quem é o autor ou escritor desse livro, amém? O segundo subtópico do nosso primeiro tópico vai dizer a pessoa histórica de Jó. Então a Bíblia mesmo atesta que Jó foi uma pessoa histórica. O profeta Ezequiel confirma que ele de fato foi uma pessoa real, correlacionando ao lado de Noé e Daniel. Ezequiel 14:14. Então a gente vai observar, meus amados, que Ezequiel ele vai atestar justamente a existência de um homem chamado Jó. E que segundo a Bíblia, ou segundo o dicionário etimológico de nomes bíblicos
do nosso pastor Elias Soares de Moraes, da editora Beit Shalom. Em sua página 238, ele diz o significado etimológico do nome Jó. Ele diz masculino do hebraico, Iob, no hebraico aqui eu não vou falar meio aportuguesado, Iob, o que significa pesaroso, perseguido, molestado, atribulado, entristecido, objeto de hostilidade, ou ele retornará. Gênesis 46 e 13. Então a gente entende aí que há também uma grande debate e grande repercussão a questão do livro, do significado realmente do nome de Jó, ok? E desde já mostrando que o livro de Jó não é uma ficção, não é um filme, não é um mito, mas cremos na Bíblia Sagrada, cremos ser real e verdadeiro. Na imagem aí que está ao seu lado direito está um homem, uma imagem que configuramos como um personagem Jó. Apenas configuramos. E aí nós colocamos Jó um em um, onde diz assim, na Bíblia King James, atualizada, diz assim, havia um homem na terra de Uz, ou Uz, e seu nome era Iob, ou Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo, e amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Então, esta é na tradução, na Bíblia King James atualizada, de 1900 e bolinha, aí eu não lembro agora nesse momento. Mas vamos lá. A pessoa histórica de Jó existiu? Sim. No seu próprio livro, capítulo 1, versículo 1, que acabamos de ler, está lá. Ezequiel, que faz parte também da nossa leitura bíblica em classe, está lá dizendo 14:14. Ainda que estivesse no meio dela, estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvaria apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Então, três homens aí são destacados como ser justo. Não justo de não ter pecados, mas justo, como diz aí a Bíblia King James atualizada, que ele era um homem, um ser humano bom, honesto e justo e que amava respeitosamente a Deus, que honrava a Deus. E aí a gente já vê esse grande detalhe. Também Tiago, por exemplo, atesta na realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó em Tiago 5:11, que vai nos dizer: E eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, e tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que o fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então vemos aí mais uma comprovação, praticamente após aí quase 2000 anos, o apóstolo Tiago testificando aí sobre a existência de um homem chamado Jó e a sua perseverança. A terra de Jó. Então, vamos lá. A terra de Jó. Já no início de seu texto, o livro de Jó destaca que ele era da terra de Uz, como nós falamos. Como Uz era uma terra real, os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e ao oeste do deserto da Arábia, e se estendendo ao leste, indo até a Babilônia. E aí a gente vai ler Jeremias 4:20. O comentador botou 4:21, mas é 4:20. Vai dizer: a todo misto de gente, e a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Ascaleon, a Gaza, a Ecrón e ao resto de Asdod.
Então, a gente vê aí que Uz também, não somente aí em Jeremias 4:20, mas também Lamentações 4:21. Vê aí o que é que diz. Lamentações 4:21. Diz: regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Ur. Também Gênesis 10:23, 22:21 e 36:28 de Gênesis também vai provar aí a existência de Edom. Então, a terra de Uz é justamente situada aí ao sul de Edom, ok? A época de Jó. Então, a maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal, Abraão, Isaque e Jacó. E, dentre outros, alguns fatos contribuem para esse entendimento. E aí a gente vai dizer aí, ó, o sacerdócio como instituição ainda não existia, ou seja, Jó, ele praticava o próprio sacerdócio no seu lar, e a gente dá uma ideia que o seu livro realmente foi um período patriarcal, e aí a gente vai ver que as riquezas que Jó possuía, rebanhos e manadas, que isso era de uma característica patriarcal. Jó também faz o próprio sacrifício, né? Então não cita no seu livro, né? No livro de Jó não é citado Israel, não é citada a nação, não é citado o templo, não é citado a perseguição, não é citado também a questão da, da referência, da ausência de referência também de Israel. Então a gente observa que até as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seus irmãos, ou seja, algo que não era permitido pela lei mosaica. Então a gente entende que foi muito antes ainda. E Ezequiel também 14:14, a gente citamos, mas Ezequiel ele foi escrito em 592 e 570 a.C. E já cita Jó. Então Jó com certeza foi muito, muito antes ainda do que esses livros. A Bíblia, em ordem cronológica, vai botar Jó em paralelo a alguns textos, colocando Jó ali entre Gênesis. Ok? Então, a palavra hebraica quesita, traduzida como uma peça de dinheiro, Jó 42:11, só aparece em outras duas ocasiões na Bíblia, uma em Gênesis 33:19 e a outra em Josué 24:32. Então, Gênesis 32:19 diz assim: a parte do campo onde armava a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amon, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então, essa linguagem, né? Essa expressão, ela é aparecida apenas aí no livro de Gênesis de Josué. Então, vemos que é uma linguagem bem patriarcal, bem anterior e antes aí da lei, né? Então chegamos à conclusão do nosso primeiro tópico. A síntese do tópico vai nos dizer que a autoria do livro de Jó é desconhecida, mas a sua autenticidade é comprovada, bem como a realidade histórica da terra de Ur no período patriarcal. E aí, o livro de Jó nos mostra o quanto é possível ao homem se aproximar do seu Criador, Senhor e Deus. Então, é possível o homem se aproximar de Deus, é possível o homem conhecer Deus, é possível o homem se relacionar com Deus. Então, olhe para Jó e perceba-se que isto é possível sim. Amém? Vamos para o nosso segundo tópico, que nos diz a estrutura literária do livro de Jó. Então, aqui estamos agora na estrutura literária. A Bíblia, ela é composta de dois módulos, ou de dois testamentos, Primeiro Testamento e Segundo Testamento. E entendemos que a Bíblia,
ela foi escrita por homens como nós, de carne e de ossos, e que foram inspirados por Deus. Por isso que a carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz que toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, mas, irmão, mas está ali a fala de homens prostitutos, de pessoas idólatras, de Satanás. Então, quer dizer que isso também foi inspirado. Deus inspirou o autor também pelo seu espírito a registrar, a, a informar, a falar, né, a contar atitude e ações desses tipos de pessoas. Então, não é que quem falou ali foi Satanás, quem falou ali foi... Não. Deus, ele registra o que foi de fato que ocorreu. Então, fica aí essa grande questão. Então, a Bíblia a gente vai ver que ela hoje já é traduzida em mais de 1000 línguas, mais dialetos, principalmente na África. Temos hoje também a questão da sua estrutura, que hoje temos como capítulo, com versículo, separado, e antes não era dessa forma. Então hoje temos uma facilidade. Temos também a questão da linguagem, ou da escrita realmente, foi escrita em hebraico, partes em aramaico, né, no grego. Então, nós entendemos aí o latim também, né? O latim, que assim já foram as línguas sucessivas, né? Que se originou aí depois ao nosso português. Então, nós entendemos que há uma estrutura em toda a Bíblia, não somente no livro de Jó, mas em toda a Bíblia, em todos os seus livros, há uma estrutura. Porém, como estamos estudando a estrutura literária do livro de Jó, então vamos ver apenas nesse momento o livro de Jó. A estrutura literária do livro de Jó, prosa e poesia. Então, nós entendemos e compreendemos hoje pela nossa gramática, pelo nosso português, né, as figuras de linguagem. Nós temos a metáfora, que é muito usada também na Bíblia. Também temos a prosopopeia, temos o paralelismo. Então, são figuras de linguagem que é utilizada muito na Bíblia, e essas figuras também ela é passada e avaliada aí também no livro de Jó. Ao leitor que deseja ler o livro de Jó, precisa dar-se conta de que diante dele há uma obra de natureza poética. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado do que os outros da Bíblia, mas revela que ele pertence a um diferente gênero literário. Jó precisa ser lido dessa forma. A estrutura dessa obra demonstra assim: prosa e poesia. Então, o que é que podemos aí também trazer como prosa e poesia? Poesia é a composição em versos livres ou provido de ritmos e imagens, né? A poesia ela é composta de versos livres e providos de ritmos e imagens. Já a prosa são expressões naturais da linguagem escrita ou falada e não sujeita a ritmos regulares. Então, a gente faz uma objetiva diferenciação aí de poesia e prosa, e entendemos que no livro de Jó vamos encontrar assim: uma prosa nos primeiros capítulos, uma longa poesia no meio. Isso aí, amados, eu ia colocar os capítulos e os textos que está aí, só que aí não deu tempo por conta do travamento do nosso notebook. E em terceiro, mais uma prosa no último capítulo, e em quarto, assim, o prólogo. E aí a gente mostra Jó de 1 ao 2 e 13 versículo, e o epílogo de 42, de 7 ao 17, estão em prosa. Então a gente vai ver a prosa é justamente a expressão, é o que está sendo relatado, o que está sendo falado, o que está sendo escrito. E aí no meio há uma longa poesia, e nessa poesia
aonde entra muito as figuras de linguagem. Segundo subtópico, a organização. No texto em poesia, a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogo entre Jó e seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofá, 4 outros discursos de um quarto amigo jovem Eliú, e seguido pela revelação de Deus, onde ele manifesta o seu poder e graça. E finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Então, meus amados, gostaríamos apenas de frisar e destacar que isto era para mim ter dito bem lá no começo e acabei esquecendo, mas o Espírito Santo de Deus me fez lembrar aqui agora, porque era algo que eu precisava falar, que essa nossa lição é uma lição introdutória, é uma lição que estaremos apenas iniciando, mas no decorrer das demais lições teremos como falar mais desse personagem, como conhecer mais esse personagem, da sua história, do seu relacionamento com Deus, da sua família, o que Deus fez com ele, a sua situação. Então, esse é apenas uma lição introdutória, apenas isso, ok? Então, possa que os irmãos vejam, não, mas está faltando algo, está faltando, mas não é que esteja faltando, é uma lição introdutória. Então, fica aí com a ansiedade para estudarmos mais lições que podemos tirar com o livro de Jó. Terceiro, a abundância de figuras de linguagem. Então, veja que há uma abundância de figuras de linguagem aí no livro de Jó. Não somente no livro de Jó, mas também em outros livros. Mas o Jó é o que estamos estudando, então a gente pode encontrar aí esses recursos estilísticos que é usado pelo autor. Primeiro, o autor almeja que seu texto seja colorido ao invés de preto e branco. Jó, por exemplo, usa a figura do vai e vem, do tecelão, para demonstrar a brevidade da vida, o vento. E aí a gente trouxe aí a imagem para os irmãos entenderem. Apenas essa questão do preto e branco aí, ou do colorido, que na realidade eu não pesquisei sobre isso, mas nos dá a entender para os nossos dias hoje. Vamos colocar aí, não sei se na realidade era isso que Jó estava falando ou pensando, mas eu coloquei aí para os nossos dias. Tá aí o vai e vem do tecelão, que eu acredito que é mais ou menos uma coisa desse tipo, pois naquela época não temos a imaginação de como seria, né? E aí está um modelo. E do vento, né? A gente traz aí essa expressão em forma de figura, forma de ilustração, de imagem. A estrutura literária do livro de Jó, abundância em figuras de linguagem, continuamos, a nuvem, a sombra, uma corrida, uma águia, uma flor. A gente vai ver que a igreja também ela é utilizada como essas comparações, como essa figura de linguagem. Né? A igreja ela é ali como um edifício, como o corpo, a igreja como um membro, aí a igreja como várias outras figuras de linguagem que a Bíblia ela nos deixa avante. A nuvem, a sombra aí, ó, uma corrida, uma águia, uma flor, e são muitas e muitas figuras de linguagem, principalmente nesses livros históricos, poéticos que a Bíblia nos relata, ok? Vamos mais avante. Chegamos assim ao término do segundo tópico. O livro apresenta uma estrutura literária de prosa, poesia e prosa, e há também o uso de metáforas e paralelismo, isso é verdade, ok? Então, já estamos aí para o nosso terceiro e último tópico, a natureza e a mensagem do livro de Jó. Porque os justos sofrem? Existe bondade desinteressada? Pode um homem compreender Deus? Essa é o grande desafio. E aí está a estrutura do livro de Jó, o prólogo, a crise. Segundo, diálogo entre Jó e seus amigos. Terceiro, discurso de Eliú, começo do entendimento. Quarto, o Senhor responde a Jó diretamente. E quinto, o epílogo, desfecho da prova. Então, a estrutura de uma síntese do livro de Jó.
A natureza é a mensagem do livro de Jó. Por que os justos sofrem? Aí, o Salmo 34:19 vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Então, que eu e você possamos confiar e acreditar em Deus, que o nosso sofrimento, a nossa tribulação, a nossa momentânea, que Paulo chama de momentânea tribulação, ou seja, vai passar, vai chegar o fim, vai chegar o momento do tempo de alegria de chegar, vai chegar o momento do tempo de paz, de bonança, vai chegar. Mas que eu e você possamos ter fé, possamos confiar e acreditar que a minha e a sua vitória vem da parte de Deus. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:13, ele vai nos dizer assim, no versículo 11 ele diz assim, eu vou ler o 10 também, amados, porque aí fala da questão da prova, a questão da luta. E Paulo vai dizer assim, ó, nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. E estas coisas lhes sobrevieram como exemplo e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Veio os fins do século, Paulo naquela época. E aqueles, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Versículo 13. E não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que possais a suportar. A palavra tentação aqui, no correto, na outra linguagem, é provar. Então Deus não nos prova além das nossas forças. E mesmo Ele nos provando, Ele nos dá um escape. E aí, Jó, ele conseguiu encontrar essa força em Deus. E aí a gente observa que por que os justos sofrem? Né? E aí há uma grande indagação. Por que sofre o justo? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto os teólogos como os filósofos têm procurado dar explicação para esse dilema humano. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. E se havia sofrimento, era porque havia culpa ao sofredor. Nesse aspecto, ao longo dos seus 42 capítulos, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre essa questão. Por que o justo sofre? E aí o que é que a gente entende, amados? É que no Antigo Testamento, naquele período, se dava esse entendimento que todo o sofrimento que passava era porque realmente aquela pessoa havia pecado, havia errado, havia contrariado a vontade de Deus. E o que mais me admira, o que mais me chama a atenção, é que no Antigo Testamento, os patriarcas, os profetas, os homens que se aproximaram de Deus, eu não pesquisei 100%, mas nos dá uma ideia, um entendimento pelo aquilo que já temos lido e temos visto, é que 99% desses homens no Antigo Testamento, eles sempre traziam o seu sofrimento, traziam o momento de dificuldade, de luta, eles traziam independente a Deus, eles diziam que era Deus que tinha feito aquilo, era Deus que estava punindo eles, era Deus que estava recaindo sobre a sua ira, sobre a sua mão, sobre eles, e eles nunca davam autoridade ou poder a essa situação, a Satanás, ao diabo. Por que eu faço essa mensagem aqui? Porque nós, como cristão, como evangélico, como protestante, seja lá qual for, a gente, às vezes, atribuímos algo ruim sempre a Satanás. E muitas vezes Satanás ele não está nem aí para esse sofrimento, porque às vezes é culpa e consequência de algo que nós fizemos, às vezes realmente é Deus nos punindo, entendeu? Mas sempre que há algo ruim, sempre que há algo terrível, nós sempre colocamos logo, exaltamos, foi Satanás, foi Satanás, foi Satanás. Não, não foi Satanás. Então, veja que isso vai
vamos passar a entender e compreender dentro do livro de Jó. E aqui eu abri esse parênteses para que a gente já tenha essa mentalidade aí aprimorada até que chegue nesta lição. Então, no contexto de Jó, a ideia prevalece é o que somente os que mal sofrem em consequência de seus pecados, né? Como nós lemos aí. Então, existe bondade desinteressada? Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha, e essa também era a tese do diabo. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia benefício em troca. E Jó era um homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e gozava de boa saúde. Então veja que aí Satanás ele entra no meio, ele entra no diálogo. E nessas condições, como diz Satanás, todos são devotos, todavia vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou na prova. Então, se a gente observarmos lá naquela outra imagem da Bíblia, na versão da Bíblia King James atualizada, vai mostrar que Jó era um homem que o próprio Deus é quem dá esse testemunho de vida, né? Esse testemunho de vida do homem chamado Jó, quem dá não é o pastor, não é o diácono, não é o presbítero, não é o padre, não é o arcebispo, não é o presidente, não é o ministro, mas é o próprio Deus. E diz, olha, tem visto, né? Tem visto o meu servo Jó. E o que era o meu servo Jó? Aí no versículo 1 é que diz, homem íntegro e reto, temente e se desvia do mal. Então veja que Jó, a Bíblia não vai mencionar que Jó era fiel, que Jó fazia tudo isso porque tinha riqueza. Quem joga isso na cara diante de Deus é Satanás. Mas Deus sabia o coração, a estrutura de Jó e disse, não, ele não me serve não é por causa disso não. É porque ele tem o coração voltado para mim. E aí a gente vai entender. O homem pode compreender, os últimos capítulos de Jó mostram o impacto que a revelação divina teve sobre os homens, como Paulo que foi verdadeiramente mudado quando contemplou o Senhor numa visão. Assim também Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor. E aí eu deixei um texto bem reservado lá na frente para a gente entender isso aí. A questão para Jó não foi tanto entender Deus, mas experimentá-lo. Viver experiências e ver como Deus mudou completamente a vida de Jó. Eis uma grande lição deixada por esse precioso livro. E aí diz Jó, porque eu bem sei que o meu Redentor vive. Então, Jó, ele sabia que o seu Redentor era vivo. Ele estava ali para tanto viver como para o morrer. Mas no capítulo 42 e o versículo 10, Jó ele vai fazer uma das maiores declarações da sua compreensão ou de tudo que lhe sobreveio, mostrou o que é que ele estava ainda precisando ou faltando. E ele diz assim, e o Senhor virou o cativote de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então veja que toda a sua mudou quando Jó estava orando. E aí o texto é justamente esse, amados. 42, 5 e 6 de Jó que diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Então veja que o conceito de Jó diante de Deus, mesmo que Jó era um homem temente, justo e fiel, mas ainda precisava ter um relacionamento ou intimidade maior com Deus, ao ponto dele chegar aí no capítulo 42 e o versículo 5 e 6, que diz assim na atualizada, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Veja a conscientização que Jó chega.
E assim concluímos, amados. A principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. E que eu e você possamos falar como Jó. Aqui, ó. Como Jó disse, bem sei que o meu Redentor vive. Amém? E assim chegamos à conclusão da nossa lição. Essa conclusão é da própria lição, ok? Do comentador. Ele diz assim, nesta lição apresentamos algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário de Jó. Quanto ao seu gênero e livro, é de natureza poética. Isso é importante para a compreensão da própria estrutura como o livro foi organizado. Vimos que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo, e esses princípios são para todas as épocas e culturas. O que é demonstrado é o que o conhecimento de Deus é um anseio de todo ser humano. Amém, é verdade. Sugestão teológica, aí a Bíblia de Estudo Pentecostal e seus comentários, irmãos, leia aí depois, estude, está aí, porque alguns não têm acesso a essa Bíblia, o comentário, e aí a gente colocamos, já que a lição nos disponibiliza, nós passamos também para os irmãos. E a nossa reflexão, nosso segundo slide extra vai dizer, eu entendo que o homem possa olhar para baixo, para a terra e ser um ateu. Mas não posso conceber que ele olhe para os céus e diga que não existe um Deus. Abraham Lincoln, aí o grande pensador. E se vai. Neste momento eu sei que lá no começo do nosso vídeo esquecemos, passamos batido, pois esse não é o nosso intuito, não é o nosso objetivo, mas faz parte da nossa obra, do nosso projeto. Então, desde já, amados, queremos chegar o número mínimo neste ano de 100. E se passar, melhor ainda. Então, para isso, eu preciso de vocês curtindo, comentando, compartilhando, principalmente compartilha aí, compartilha. E também se inscrevendo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, na sua telinha no canto direito, lá embaixo, inscrever-se. Você vai lá, clica e clica também no sininho para ativar a notificação. Assim que lançamos, colocamos o vídeo no YouTube, vocês vão ter de primeira mão aí já a notificação no seu celular, ou no seu notebook, ou no seu computador, ok? Então, que Deus vos abençoe, Deus vos recompense e obrigado por ter nos compreendido aí e que Deus abençoe a todos. E se Deus quiser, na próxima lição, a lição de número 2, estaremos aqui comentando a lição de número 2, quem era Jó. Então hoje foi apenas o livro. E na próxima lição estaremos comentando sobre quem era Jó. E não perca, ok? Deus abençoe a todos, fique na paz, em nome de Jesus. Amém.